Oi, pessoal. Estamos aguardando o nosso irmão Victor Nunes chegar, né? Ele vai fazer a palestra para nós. Enquanto isso, vamos ficando no aguardo, né? Aguardando o nosso irmão chegar. Victor Nunes é o palestrante da noite, com o tema do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mundos de provas e expiações, há muitas moradas na casa do meu Pai. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Olá, boa noite, Victor. Seja bem-vindo à nossa live do Grêmio Espírita Allan Kardec. Nessa noite de hoje, então nós vamos apresentar o nosso irmão, né, que já fez uma exposição aqui uma vez, uma palestra, uma vez com a Marilu, e hoje está entre nós mais uma vez. Que o nosso irmão seja bem-vindo para trazer essa mensagem de paz, de renovação para todos nós. Boa noite a todos. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, para nós aprendermos juntos. Mais uma oportunidade. Agradeço a direção do Grêmio Espírita por nos dar a chance de estar aqui novamente, para a gente discutir sobre um tema que sempre é atual. Na medida em que estamos num mundo de provas e expiações, num país, sobretudo, de provas e expiações. Então, que o nosso Mestre Jesus possa nos iluminar mais essa noite, para que possamos aí discutir mais uma vez sobre esse tema. Irmão, pode iniciar já? Ou se eu vou fazer a prece Eu vou fazer a inicial? oração, minha leitura do Evangelho, e o Tá irmão bom. faz a palestra. Eu convido a todos nesse momento, vamos fechar os nossos olhos da matéria e abrir os nossos olhos espirituais para Jesus. E vamos primeiramente agradecer ao Pai por mais um dia que nós passamos, agradecer por tudo que Ele nos concede em nossas vidas, pelas alegrias, pelas tristezas, e agradecer pelo momento de agora, nesta oportunidade, que ora vamos todos aprender, estudar o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. Graças a Deus, que Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Então, nós vamos fazer a mensagem, né, da leitura, que foi mundos de expiação e de provas. Há muitas moradas na casa do meu Pai, do capítulo 3. Que vos direis dos mundos de expiação, que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência no grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados.
Veem em seguida as raças semi-civilizadas formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão de sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aqueles também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais habituso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas as variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve. A uma só vez, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do Espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então está aí a mensagem da noite, com a palavra do nosso companheiro Victor Nunes. Que Deus te abençoe. Obrigado. Bom, como o Evangelho nos fala, nosso planeta Terra ainda está classificado como um mundo de provas e expiações. Por quê? É um mundo, como ele falou, de espíritos exilados, que estão em fase de disputas, em fase de reparar suas falhas, seus erros, suas dificuldades. E ainda lidam com a natureza ainda, que inflige dificuldades, terremotos, maremotos, toda a sorte de problemas que venham trazer esses espíritos, resgatar suas falhas, seus erros e ter oportunidades de melhorar a cada dia na dificuldade. Porque, como Jesus nos fala, nós estamos no mundo para enfrentar as dificuldades e aí progredir dessa forma. Então, Emmanuel, no livro Consolador, de Psicografia de Chico Xavier, ele vai interpretar essa passagem do Evangelho, em que se fala das muitas moradas na casa de meu pai, de três formas que a gente pode interpretar. Primeiro, que essas muitas moradas são os muitos mundos que formam o universo. Como a gente sabe, e o próprio Espiritismo e a ciência em geral já ratifica, nosso planeta Terra é ínfimo frente ao tamanho do universo. É um grão de areia em frente a bilhões de galáxias e planetas. Então, sabemos que a vida ela existe aqui de uma forma específica, mas a vida está em todos os lugares. Então, esses mundos que formam o universo são a pluralidade das existências que Jesus falou no Evangelho. Como segundo ponto, a gente pode interpretar que são as diversas ondas espirituais, superiores ou inferiores, que os espíritos se acomodam, principalmente após o desencarne, que são as fronteiras físicas, né? Onde a vida ela palpita da mesma forma que aqui. Aliás, de forma bem mais explícita, porque nós estamos presos mais ao envoltório físico, que, como nós sabemos, ele dificulta as expressões espirituais aqui no planeta Terra. E como terceiro ponto, podemos interpretar essas várias moradas como os vários departamentos da nossa mente, que nós temos conhecimento muito pequeno ainda da quantidade de informações, de departamentos que nossa mente ela pode atingir. Basta a gente observar a quantidade de pensamentos que temos durante o dia, sejam bons, ruins, pensamentos de elevação, de trabalho.
Então nós temos esses 3 itens que a passagem, muitas moradas, ela pode ser interpretada. São os vários mundos, os vários estados do espírito e os vários departamentos da mente. E todos esses 3 aspectos estão interligados para explicar a realidade espiritual do nosso planeta Terra, que é o tema da noite. Por quê? O planeta Terra é a nossa morada, portanto, sua condição espiritual está intimamente ligada com nossa condição como espíritos. Estamos no mesmo nível vibratório que o planeta Terra apresenta. Porque os nossos pensamentos, emoções, eles individualmente vão se juntar a nível de cidade, de país e aí de planeta e dar uma identidade ao planeta Terra. Por isso, estamos num planeta de terra de provas e expiações, porque somos ainda imperfeitos na caminhada evolutiva, cometemos erros diários, e o ponto de vista espiritual, esses erros vão se refletir. E aí nós temos a vasta literatura, principalmente de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz e Emmanuel, onde ele relata as regiões espirituais que entornam nosso planeta. E aí nós temos a classificação que já foi feita, que nós estamos no mundo intermediário, em que se mistura o bem e o mal, predominando um ou outro, na maioria das vezes o mal, dependendo do local. Então, embora a gente não possa dizer que essa classificação seja absoluta, ela serve para nos nortear de alguma forma na escala de mundos evolutivos. Existem aqueles mundos primitivos, que a Terra já passou por isso, inclusive, há milhões, bilhões de anos atrás, os mundos de provas e expiações, que nós nos encontramos, os mundos regenerativos, em que aqueles espíritos já cansados das lutas, das dificuldades, já predominam bem, já têm pensamentos superiores, existem ainda as dificuldades, mas bem menores do que o nosso planeta de provas e expiações. E existem aqueles mundos ditosos, são os mundos felizes, onde o mal já não existe, só predomina o bem, e esses espíritos que aí residem, eles nos auxiliam permanentemente na nossa caminhada evolutiva. Então nós temos aí uma enormidade de diversidade de estados espirituais, também de níveis de planeta, níveis evolutivos. E aí vem a pergunta: quais são as condições ambientais da esfera espiritual, principalmente no nosso planeta Terra? Bom, na verdade, como sabemos, o mundo físico é a cópia pálida do mundo espiritual, assim como nos fala o Evangelho. Então, aqui é o reflexo pálido de lá. Assim como quando desencarnamos, nós temos os mesmos costumes, alimentação, vestuário. Quando desencarnarmos, vamos manter a mesma faixa psíquica. Então, do lado de lá, nas esferas próximas aqui, nós vamos ter também as mesmas leis de gravitação, as mesmas leis de dia e noite, as mesmas leis de estações, embora isso vai variar de acordo com a faixa vibratória. Nós vamos ver mais adiante as faixas mais baixas de vibração, as medianas e as superiores. Então tudo isso vai depender daquela comunidade de espíritos que ali estão. Então nós vamos ter também as plantas da mesma forma, os animais que são domesticados, que podem ser aclimatados e aprimorados, inclusive pelos espíritos, nós como força inteligente. Então, o mundo espiritual ele vai refletir tudo aquilo que aqueles elementos que o compõem, os espíritos, produzem de energia mental. Então, como elementos constitutivos do plano espiritual, o homem desencarnado ele vai lidar diretamente com o fluido vivo, que nós sabemos que é o fluido cósmico universal. E nós vamos agir diretamente nesse fluido cósmico universal. Como? Pelo nosso pensamento, pelas nossas emanações psíquicas. Elas vão dar forma, vão dar sentido àquela região que nos circunda. Então, a partir do momento que espíritos, por exemplo, determinados de modo agressivo, a partir do momento que eles desencarnam, eles vão se unir no mesmo sentido. Por quê? As vibrações vão estar no mesmo nível. Da mesma forma que os espíritos viciados em drogas, em bebidas, vão se unir da mesma forma. Porque lá vão aflorar sua vontade da mesma forma que aqui e vão se unir pelo pensamento, pela faixa vibratória.
Porque tudo no mundo espiritual é vibração. O fluido etérico, ela é plasma. Então, nosso pensamento, a partir do momento que somos espíritos, é muito mais rápido. Então, não existe aqui a barreira do corpo físico, que impede da gente atualmente de perceber o que o outro está sentindo, as emoções, o que está pensando. Lá é tudo transparente. Então, nós vamos verdadeiramente exprimir aquilo que somos. E nossos vícios, nossas paixões, nosso intelecto. Então, esse fluido tem um grande gerador energético. Que a partir do momento do desencarne vai ser demonstrado. Nós não conhecemos nem 10%, segundo a literatura espírita, da quantidade, por exemplo, de elementos químicos, que são muito mais além do que aqueles que conhecemos aqui no mundo físico. Os elementos que compõem o mundo espiritual. Então, o solo espiritual ele é agregado por esses elementos. É a chamada matéria quintessenciada. E cada local específico vai ter uma constituição diferente no mundo espiritual. Pelas informações que André Luiz nos passa, atualmente a população de espíritos desencarnados e encarnados é total de 22 bilhões, sendo que 6 bilhões, como nós sabemos, 6,5 são encarnados. Então a população desencarnada é muito maior, chega a ser mais que o triplo de encarnados. Para nós vermos quão pálido é o nosso mundo físico em comparação com a realidade espiritual. E aí se faz uma divisão, que já é pacificada na doutrina espírita, de 7 camadas que compõem o planeta Terra. 7 camadas, digamos, espirituais. Então a camada mais densa é a chamada camada subcrostal, ou abismo, que se chama na literatura, que são de aqueles espíritos arraigados no mal há milênios. Desde as épocas primeiras da criação do planeta Terra, eles estão presos aos sentimentos ainda de dominação, de guerra, de tirania, e são zonas de extremo sofrimento, e que são espíritos que provavelmente não reencarnam mais na Terra por conta da densidade do seu perispírito, da incapacidade mais de se adaptar ao nosso corpo físico. Então, assim como existem as inteligências para o bem, também nós temos que olhar que também existem as inteligências para o mal. Então, essa zona de sofrimento, ela existe, e inclusive existem várias passagens no próprio Evangelho onde se fala. E essa região ela foi fechada por 1000 anos, eu não lembro agora exatamente a passagem, pelo próprio Jesus quando esteve aqui. São irmãos que, se tivesse contato direto com a humanidade, nós teríamos muito mais guerras, muito mais conflitos armados, e o planeta Terra talvez já teria passado por uma crise muito maior do que a de hoje. Um conflito nuclear, que são inteligências que querem a todo custo deter o avanço evolutivo do planeta. E aí nós vamos para as zonas um pouco mais acima das trevas, que ainda também predomina o mal, mas são espíritos errantes como nós, que se precipitaram em crimes das mais variadas ordens. Em todas as encarnações, ou na maioria, vem falhando e se encontram nessas regiões de extremo sofrimento. Assim como foi falado, em relação a clima, em relação a dificuldades de frio, de fome, esses locais eles são, sobretudo como se fala na literatura, são desprovidos à luz, porque os espíritos que estão fogem a todo tempo da luz. O clima ele é totalmente dificultoso, o frio é muito grande. Por quê? A própria vibração daqueles espíritos proporciona esse clima de intempérie, de dificuldade, de sofrimento. A própria literatura do livro do Vale dos Suicidas, livro muito conhecido, ele nos fala que aqueles espíritos lá no Vale do Sofrimento, no Vale dos Suicidas, eles experimentam todas as suas dificuldades, de fome, de frio, de incerteza, enquanto não voltam seu olhar para o refazimento interior. Então, são dificuldades que refletem justamente como são os que ali vivem espiritualmente, sabendo que não é uma condição permanente, né? É uma condição provisória dos que ali estão.
E como sabemos, nenhum sofrimento ele é eterno. Às vezes, o espírito que está ali é tão grande ou grave o sofrimento que passa que ele tende a interpretar como eterno. Mas sempre há, nesses locais ou em qualquer outros, as caravanas de espíritos evoluídos que vão ali auxiliar. Assim como é narrado no livro do Vale dos Suicidas, que constantemente irmãos eram ali socorridos quando tinham um momento de arrependimento, ou que se ligavam através da prece a um parente seu, a um sentimento benéfico. Então as equipes espirituais elas vão sempre buscar aquele que necessita estar pronto para receber o auxílio. É um pouco assim, a gente já tem a crosta. A crosta é o quê? Aquela área que a gente vive. São o nosso convívio aqui. E do ponto de vista espiritual vai reproduzir da mesma forma que vemos. Cheio de conflitos, dificuldades diárias, onde predomina na maioria das vezes os sentimentos maus, que é o nosso dia a dia aqui. Nós não podemos dizer, basta a gente assistir o noticiário, que o bem predomina ainda. Existem regiões da Terra que são mais evoluídas, mas aqui no Brasil nós vivemos ainda esse processo de dificuldade. Mais um pouco acima a gente tem um umbral que geralmente é onde está constituída a maior parte da população de espíritos, que é a região onde nós, quando desencarnamos, ainda perturbados dos nossos vícios, dos nossos erros, vamos estar. É como se fosse uma zona purgatorial que se fala, fazendo analogia aí à região do purgatório, onde aqueles seres ainda com dificuldades passam um tempo ali, perdidos, não aceitando a realidade do desencarne. Muitas vezes não se tem noção da vida após a morte, e aqueles espíritos vão ali se perguntando, não aceitando, ou às vezes esperando ir para um paraíso, para um lugar que foi prometido, e se reúnem em comunidades. E aí esse umbral ele vai se dividir, né, em um umbral mais médio, o superior e o inferior. O inferior dos espíritos ainda que se juntam para cometer o mal, de forma igual aqui na Terra, cometer os crimes, cometer ainda toda sorte de delitos. No umbral médio vai ter aqueles ainda que já estão em processo um pouco melhor de entender sua situação e procurar ajuda. E no umbral já superior, nós temos aquelas comunidades, como bem relatou no livro Nosso Lar, de auxílio. Então nós vamos ter ali as cidades espirituais que estão ali justamente para ajudar. São hospitais, escolas, para resgatar esses seres que já estão em processo já de melhora. Nós que já abrimos os olhos para a nossa realidade espiritual, nós temos que procurar melhorar nossas ações diárias para que possamos nos localizar no local melhor assim que desencarnarmos, né? Então nós estamos cheios de exemplos aí na literatura que nos falam dessas cidades espirituais, que vão conglomerar espíritos na mesma faixa vibratória, da mesma forma. E aí tem os hospitais que vão socorrer aqueles que precisam ainda do auxílio. Aqueles que desencarnam com doenças, os cânceres, todo tipo de dificuldade e que precisa de ajuda no momento após a morte. Um pouco mais acima temos a outra camada das artes do intelecto, onde são aqueles espíritos mais evoluídos aqui na Terra, que se expressam sua evolução através do conhecimento, da literatura, das artes, que nós vemos aí diariamente, os exemplos no nosso dia a dia. Então são espíritos um pouco mais vivenciados e que já predomina o bem, já predomina, apesar de serem imperfeitos, já predomina o bem nas suas ações e nas suas atitudes. É importante salientar a influência nossa em relação a essa zona de umbral e do umbral em relação à nossa esfera aqui, que estão muito próximos. Então, todo sentimento ruim ou sentimento bom, ele vai ter conexão justamente com essas áreas, porque estão intimamente ligadas. Então, toda a sorte de conflitos que acontecem aqui, as guerras,
todo tipo de crimes, eles vão gerar energias, que tudo que geramos é energia psíquicas, que vão alimentar essas áreas, seja de sofrimento ou seja de melhoramento espiritual. Daí a importância das nossas ações, dos nossos pensamentos. Não pensamos que estamos isolados, né? Tudo está conectado. Assim como aqueles espíritos nos influenciam diretamente nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Por quê? Eles estão no mesmo padrão vibratório que nós. Nós, ainda imperfeitos, cometemos os mesmos tipos de erros. Então, a conexão é quase que permanente com os espíritos nessa zona de umbral, porque experimentam o mal e o bem diariamente. Então, em todos os planetas, não só aqui na Terra, existem essas zonas, né? Por quê? São as variadas moradas. Essas variadas moradas vão se refletir justamente no adiantamento moral e espiritual de cada um. E é importante salientar que o tempo maior ou menor em cada grau desse, em cada esfera, vai depender do esforço individual de cada um. À medida que você se melhora na encarnação, que é um tempo curto, né? Considerando o tempo no mundo espiritual, um tempo curto que a gente tem aqui, é a oportunidade de melhorar cada dia mais para ir evoluindo. E, por último ponto, que não foi falado aqui, nós temos as regiões felizes, que aí estão os espíritos que regem aqui o planeta Terra. Essas regiões não predominam o mal mais, não existe mais o mal. Então aí tem espíritos que vêm aqui somente para nos auxiliar. E nas esferas diretivas, que é a última esfera, existem os espíritos que são os governadores aqui do nosso planeta. Que inclusive, nosso grande mestre Jesus é o governador principal do nosso planeta Terra. Então aí tem seus intermediários que os auxiliam diretamente aqui nos rumos evolutivos do planeta Terra. Então temos essas 7 regiões, que são as regiões, assim a grosso modo, que fazem parte da zona espiritual do nosso planeta Terra. Nós vamos ter essas zonas de transição, né? Foi falado aqui, em que ainda há o mal e o bem e que existem os postos de socorros. Nossas variadas literaturas aí, elas falam. O nosso lar ele é muito bom nesse sentido, porque o André Luiz ele narra caracterizadamente toda a organização do nosso lar especificamente, todas as instâncias de auxílio e principalmente a questão da frequência mental. Existem algumas páginas do livro em que alguns pacientes que estão sendo socorridos ali, eles se melhoram, passam um tempo na casa, melhoram a frequência mental. Mas a partir do momento que eles pensam em pensamentos negativos, ruins, ou revivenciam experiências ruins que tiveram em outra encarnação, imediatamente o grau vibratório dessas cai e elas voltam à zona de sofrimento, que foi muito retratado no filme, né? Eu acho que a maioria das pessoas já assistiu. O filme retrata bem essa questão da faixa vibratória que nós estamos. Então, o quão importante nós aqui tentarmos ao máximo manter um padrão vibratório melhor a cada dia. Porque no mundo espiritual, a partir do momento do nosso desencarne, não vai haver mais esse corpo físico que dificulta a expressão do nosso pensamento, a expressão do nosso perispírito. Então, tudo que nós pensamos, nós agimos, nossa vontade, nosso padrão energético vai ser cristalino no mundo espiritual. E aí nós vamos ou para um lugar de dificuldades ainda, ou para um lugar melhor, de merecimento, que a gente possa auxiliar o próximo. E não pensamos nós que nessas comunidades de espíritos mais evoluídos que circundam o planeta Terra, eles ficam lá parados em contemplação, como se pensa em outras denominações religiosas. São zonas de trabalho que esses espíritos estão permanentemente preocupados com a evolução dos irmãos que estão aqui no planeta Terra. Inclusive, segundo a palestra de Divaldo Franco, ele informa que nesse século nosso estão reencarnando
grande número de espíritos já evoluídos que vão assinalar a mudança grande no padrão vibratório do planeta Terra. Então, nós sabemos que estamos num processo de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, essa quantidade de espíritos que vem encarnar aqui, que daqui a 30, 40 anos vão ser os dirigentes das cidades, dos estados, dos governos em geral, vão promover devagar, que nenhum movimento de evolução ele é rápido, mas vão promovendo mudanças, paulatinamente. Então, nós podemos observar, se olharmos há 100 anos atrás, quanto a nossa humanidade evoluiu. Há 300, 400 anos, o número de conflitos era muito maior, muito maior. Hoje, nós já temos um arcabouço jurídico, nós já evoluímos no sentido de nos entendermos como irmãos do universo. Apesar de existir locais ainda de extrema dificuldade, nós vemos aí os países do Oriente Médio, por exemplo, já estão em conflito há milenares, mas chegará um tempo em que esses conflitos vão ser diminuídos e aqueles ainda que estão renitentes do mal, aqueles espíritos ainda, estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar aqui. Porque as chances elas não são infinitas, né? Jesus, na sua extrema bondade, permite ainda que esses espíritos encarnem aqui, mas nas suas últimas oportunidades de tentar se melhorar. Por quê? Assim como a escola, aqueles que não se adaptam, eles vão repetir de ano. E não vão se adequar ao nível evolutivo dos seus companheiros. Então, vai chegar um ponto que esses espíritos eles terão que ser degradados da Terra por não estar no mesmo nível evolutivo dos que estão aqui. Então, um espírito desse que já promoveu muita maldade, um serial killer, por exemplo, daqui a 100, 150 anos, ele não vai ter mais oportunidade de reencarnar aqui. Porque o planeta não vai mais, pela sua carga psíquica, admitir um espírito ainda nessa situação. Então, esses espíritos, como nós sabemos pela literatura, eles serão recambiados para lugares em que sua energia se adeque ao local. O espírito ele tem que estar adequado à energia do ambiente. Então, vão para lugares de mais dificuldade, com clima mais difícil, com um estilo de vida mais difícil, onde a comida é mais difícil, o clima ele é intempérie, para observar as dificuldades e melhorar a partir das dores. Então, é chegado ao tempo de mudança no planeta Terra. E aí nós partimos para o ponto tal que o mais importante nesse emaranhado de informações é a melhora individual de cada um. Não adianta nós enxergarmos que só temos que esperar a mudança dos nossos dirigentes, dos nossos líderes, mas a mudança ela tem que partir do individual, porque é a partir do individual que você vai conseguir mudar a sua família, vai conseguir mudar o lugar onde você trabalha. A mudança tem que partir de nós, mesmo que diminuta, mas a mudança diminuta de muitos vai produzir um nível energético, energias melhores, que vão ajudar a ser utilizadas por espíritos benfeitores para ajudar outras regiões. Todo tipo de energia ela é aproveitada, tanto para o bem como para o mal. Então, nesse item que nós falamos das regiões espirituais que circulam o planeta Terra, existem uma enormidade de características que não dá tempo de a gente falar agora. É um tema muito grande, que denota, precisa de estudo e que apresenta variadas matizes. Mas essa classificação que nós falamos aqui de 7 regiões, ela é básica. E vemos quanto que é importante nossa melhora para que, a partir do nosso desencarne, nós possamos ir para regiões melhores. Regiões que não passem tanto sofrimento, angústias e dificuldades. Porque tudo vai refletir o que nós vivemos aqui na nossa vivência física.
Não pensamos que a partir do desencarne nós vamos mudar de um dia para o outro. Não existe mudança tão rápida assim. Então a mudança ela tem que ser feita aqui. Porque assim como nós somos aqui, nós vamos ser como espíritos. E ainda mais, porque aí vamos refletir todas as nossas características como esse tipo de ser. A literatura espírita ela traz uma enormidade de obras, principalmente as psicografadas por Chico Xavier, em que o André Luiz, o Emmanuel, eles viajam por essas regiões, principalmente com a intenção de ajudar. Eles viajam para essas regiões de mais dificuldade e descrevem essas zonas de sofrimento e falam da importância da melhoria da atitude de cada um como ser individual. Então, que possamos procurar a nossa melhora diária para que possamos, consequentemente, melhorar a nossa família e a nossa região e o nosso mundo. Porque a mudança do mundo passa por nós como espíritos e como seres atuantes aqui no nosso dia a dia e na nossa comunidade. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo mais esse tema. Agradeço mais uma vez a direção do Grêmio Espírita pela oportunidade e que possamos ter vontade, mais uma vez, de estudar, de buscar as obras e principalmente a melhora diária, a melhora individual como espírito que somos. Então, boa noite a todos. Agradecemos o nosso companheiro Victor. Muito obrigado, Victor. Falou muito bem, né, das esferas espirituais, das zonas, 7 zonas aí, lugares intermediários onde nós iremos, né? Segundo o Cristo disse, né, a cada um segundo as suas obras. Então temos que buscar, né, a nossa melhora, a nossa autoiluminação. É isso aí, né, o resumo de tudo. Nós devemos ser em busca do ser e não do ter, né? Então, agradecendo ao nosso irmão pelo seu estudo, buscando sempre as obras dos espíritos, de Emmanuel, de André Luiz, que descortina, né, todo esse mundo espiritual. Agradeço, obrigado, viu, Vitor? Deus te abençoe, que você possa voltar mais vezes aí conosco. Então eu convido a todos, irmãos, nesse momento, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos na matéria, para que a gente possa pedir a fluidificação das águas. Cada um coloca a sua água aí, né? Quem tiver uma água, uma garrafa d'água. E vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus, os intermediários do bem, os emissários do Cristo, para que nesse momento possa vir uma energia do alto, os fluidos salutares, trazendo o remédio lenitivo para cada um de nós, que possa ser depositado nessas águas, nessas garrafas, copos. Senhor Jesus, nós sabemos que o nosso pensamento, ele vai até Ti, até os bons espíritos, essa energia, até esse fluido cósmico, que possa, neste momento, ele servir de ajuda para cada um de nós, e que possamos também sermos merecedores de receber essa energia, esse passe espiritual. Vibremos no bem, meus irmãos, pensemos em Jesus, em Nossa Mãe Santíssima, e toda essa espiritualidade está sempre presente entre nós. Ó Senhor Deus, deposite em cada irmão, em cada um de nós, esse passe magnético e espiritual. Estamos recebendo com a graça de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus irmãos, muita paz a todos. Obrigado pela presença de todos, estar nos ouvindo aqui, né, nesse momento, nessa live. E, no entanto, né, mais uma vez, a gente agradece nosso irmão Victor Nunes por estar conosco. Obrigado, meu irmão, e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Até a próxima, obrigado.